vocês têm que falar se vocês estão vendo ou não. Dá para ver, professora. Bom, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre vários temas que eles se interligam, que vai ser sobre a arte popular, o cordel, os mamulengos e o samba. Primeiro, a arte popular. O que é a arte popular? Ela é a forma como os artistas da população em geral eles conseguem se expressar. Então, na verdade, são pessoas que eles fazem sua arte, mas que eles não foram a nenhuma universidade de arte para precisar aprender a fazer. Eles fazem os seus artesanatos, suas literaturas, mediante coisas que eles veem no seu cotidiano. E quando eles têm o aprendizado deles, seja por questão de família ou por ser aprendiz de alguém que ele conhece, mas não é uma coisa formalizada. Tem um porém, no caso desses artistas, porque o trabalho deles não é muito valorizado. É pouco valorizado, na verdade. Então, geralmente, eles não conseguem viver só da sua arte. Costuma ser uma coisa que eles fazem por fora, por amor à arte e também para uma renda extra. Porque geralmente eles vendem para feiras e para pequenas lojas. Então, no que é que se baseia a arte popular? Eles vão observar os hábitos, os mitos da região que eles vivem, o folclore e a cultura do lugar. Então, nas obras deles, eles vão transmitir os seus sentimentos, os valores e as dificuldades do dia a dia. Então, por todos esses pontos, por ser uma coisa da população, por fazer parte tão intrinsecamente da cultura do lugar, é que é tão importante, tanto por um significado quanto pela estética dele, que revela esteticamente de onde a obra vem. Mais do que o artista em si, a forma como a peça é feita fala mais sobre o lugar do que sobre a pessoa que faz. Então, geralmente, você vai encontrar isso aqui nas feiras e mercados. É muito comum a gente ver essas obras, principalmente essas de barro. E aí a gente usa para decorar a casa, tá? Por brincadeira. E também é usado em altar de igreja. Naquelas capelas mais antigas, não sei se vocês já viram, mas aqui pro sertão tem esse tipo de obra de barro. Não essa daqui que está especificamente. Mas tem obras de barro que você consegue comprar no mercado. O que era muito interessante observar, porque a arte sacra, lembre-se que as igrejas elas eram como se fossem redutos de arte. Num lugar que você era no interior, ou enfim, nas cidades em geral, né, no início da história do Brasil, da colonização, enfim, onde tinha arte era nas igrejas. E hoje em dia isso ainda se mantém. As igrejas ainda são os redutos de arte, que tem muita coisa para você criar. E a arte sacra passa a ser uma coisa muito importante, mas refletindo a cultura do lugar que está inserido. Tem uma imagem que vai mostrar melhor. E aí, o artista popular ele vai tirar da realidade, que aí ele pode também colocar humor, crítica social. Aí que eu achei esse daqui, mas eu não consegui achar a imagem. Que era esculturas nordestinas de moças brancas dançando com negros com o nariz tapado. Enfim, crítica social. E também coisinhas do cotidiano. Mulher carregando lata d'água na cabeça, os homens jogando carta. Quem nunca viu essa ceninha aqui? Gente jogando carta. Toda cidade pequena tem uma praça cheia de um fazendo isso. Bom, aí, o que geralmente se faz aí da arte popular? Tem os santinhos, cangaceiro, Padre Cícero, as baianas, boneca, animal e pintura. E a boa parte se volta para os temas religiosos, porque a arte sacra, lembre-se que é muito utilizada por eles. Então, quem pegou a referência aqui, tá aqui de baixo, lembra daquela última ceia? Só um minutinho aqui, gente.
Opa. Mas a arte sacra ela também revela elementos sobre a região, como dessa imagem. E aí tem um exemplo de alguns artistas populares, que são Mestre Vitalino, enfim, Mestre Caboclo e Caruaru. Mas tem uma coisa, vocês não precisam decorar os nomes. O que é importante saber sobre a arte popular? Saber que é uma coisa que se insere na cultura, saber que é uma arte que é feita pela população, saber que é uma coisa que vai refletir uma porção da população prevalentemente pobre, e saber que tem muita influência da igreja também, porque é muito recorrente esse tema. Aleijadinho, que é um dos grandes expoentes da arte popular brasileira, que na verdade Aleijadinho ele era um rapazinho pobre, nasceu pobre, e ele começou a aprender a fazer escultura com o pai. E daí ele começou a ir de aprendiz, de mestre para mestre, nada formalizado, mas foi aprendendo. E hoje ele fez, né, esse tipo de escultura, está na frente da igreja. Os 12 profetas, que costuma cair, muito essa obra de arte já caiu em provazinhas, falando sobre ele. E isso é popular, porque ele não tinha um conhecimento formal para fazer isso. Ele fez por arte sacra, mas foi com o próprio conhecimento do povo. Outra coisa que costuma cair muito é a comparação dos dois tipos. Perceba que aleijadinho nessa foto aqui, do Cristo morto, essa escultura. Qual é a diferença que você vê na obra do Barroco dessa pintura? É basicamente a mesma coisa. E isso, ele não teve uma educação, ele só teve educação primária, ele só sabia ler e escrever. Então, ele não frequentou uma grande academia para aprender a fazer isso. Ele não teve comparativos com esse tipo de grande mestre. Mas, mesmo assim, a arte é uma coisa que fala para todo mundo e às vezes de forma semelhante. Então, costuma muito cair na prova esse tipo de comparação, é justamente por causa da referência que ele teve. Percebe como são similares pela distância de tempo e pela distância de cultura? A arte proporciona isso. Bom, agora saindo da introdução de arte popular, nós entramos em um tema específico, que é o cordel. O que é o cordel? Ele teve origem europeia, começou lá em Portugal, quando ele vendia esses folhetinhos, que era pendurado nas cordas dos barbantes. Daí veio o nome cordel. Só que em outros países europeus, como na França, Espanha e Itália, ele já tinha bem antes, lá no século XII, só que era em forma dos trovadores, que eram as pessoas como se fossem os repentistas, que tem aqui no Nordeste, bem similar. No Brasil, o cordel veio ganhar força no século XIX, mas mais para o interior do Nordeste, estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e afins. Bom, no estilo, eles são ilustrados com estilogravuras, e os autores eles vão recitar os versos rimados, com forma cadenciada e às vezes acompanhado de viola. Né? Quais são os temas que costumam aparecer nesses cordéis? Tem os fatos do cotidiano, os episódios históricos, lendas, temas religiosos, entre outros. Um detalhe interessante é que a escrita, ela é sempre linguagem coloquial, é sempre uma linguagem muito acessível, não tem palavras difíceis, mas usa muito do humor, da ironia e do sarcasmo. Vocês podem ver aqui no exemplo. Uma coisa importante é que, embora seja uma linguagem coloquial e feita por pessoas que você não diria que teria grandes estudos para fazer o cordel, porque é uma linguagem popular, mas tem toda essa presença de rimas, de métrica e de oralidade, sim. Mesmo sendo uma coisa para leitura das pessoas do interior, que na época tinha uma grande taxa de analfabetismo, mas já tinha essa preocupação como se fosse poesia. Porque é basicamente isso que o cordel é. Uma poesia que conta fatos. Uma poesia para contar história. A questão da inclusão. Então, aqueles detalhes sobre o cordel, de que
Ele é uma fala do povo. Ele é acessível, é barato, porque o cordel é baratinho de comprar e em todo lugar. Então, assim, ele atinge as camadas mais desfavorecidas de leitura, porque os folhetos eles podem ser lidos em lugares públicos, não são livros pesados, é um negócio que tu bota no bolso e leva. Então, eles ajudaram na disseminação dos hábitos de leitura e na luta contra o analfabetismo. Se vocês lembram bem de Paulo Freire, ele dizia que a gente tem que começar a ensinar a ler com coisas que as pessoas conheçam, lembra? Aquela questão de associação. É justamente isso que o cordel faz. Ele faz uma associação da palavra com as palavras que a gente usa no dia a dia. É a linguagem falada, sendo que escrita. E alguns cordéis, eles vão vir com um tom de crítica social, como esse daqui que eu coloquei, aqui do lado. E aí eles vão tratar sobre os temas políticos e vão colocar a opinião do autor. Hoje, você pode ser que não veja tantos cordéis por aí para vender na rua, porque realmente, geralmente, só se vende em feira ou em exposições de cultura nordestina, que às vezes tem, mas tem na internet. Então é bem acessível também. Você pode baixar de graça ou ler de graça online, porque eles são postados na internet. Vocês já leram? Eu posso enviar o slide também junto com a fichinha, porque isso aqui vale muito a pena dar uma lidinha. São muito bons os cordéis dele, aliás. Bom, quanto aos artistas, a gente vai ter alguns bons exemplos, como o João Cabral de Melo Neto. Lembra aquele do Morte e Vida Severina? Foi ele que escreveu. Ariano Suassuna, que todo mundo conhece do Auto Compadecida. Ou senão, quem também já leu O Santo e a Porca, também foi ele que escreveu. Não sei se vocês conhecem, mas tem a chegada de Ariano Suassuna no céu, vale muito a pena ler. Muito bom esse cordelzinho. E o Guimarães Rosa também, que escreveu influenciado pela leitura de cordel, que foi o escritor do Grandes Sertões Veredas. Então, assim, são grandes nomes da literatura brasileira, da literatura nordestina, que foram influenciados por esse estilo de literatura popular. Ou seja, teve uma grande importância na formação do Nordeste, teve uma grande importância no avanço da literatura do Brasil. Então, o cordel é uma coisa muito importante para o Brasil inteiro. E mais importante para a gente, porque faz parte da nossa cultura propriamente dita. Saindo do cordel, agora a gente vai para outra expressão artística popular, os mamulengos. São os fantoches. Então, de onde é que veio? Ele nasceu no interior do Nordeste e do interior do Nordeste ele migrou para os grandes centros. Aí, a origem é assim, as pessoas não sabem exatamente, já faz muito tempo. E aí, eles não sabem exatamente de onde veio. Então, tem duas vertentes. Na verdade, tem mais de duas vertentes, mas que são as principais. Que pode ter vindo com os portugueses jesuítas para fazer a catequização dos índios. Ou tem raízes afro-brasileiras, que aí o povo negro que foi escravizado, ele contava histórias com bonequinhos para poder contar histórias de libertação dentro das senzalas. E aí tem todo esse esquema de ficar em roda para poder ver a historinha. Ah, mas sendo uma coisa que nasceu no interior do Nordeste, a maior parte dos conteúdos, enfim, que vão ser relatados nas histórias, geralmente eles têm a ver com a cultura nordestina. Mesmo aqueles que são lá em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, vai ter muito atrelado com a cultura nordestina. Inclusive porque os mamulengueiros, que são as pessoas que praticam a arte do mamulengo, são em geral nordestinos, daqui. Mais para essa região daqui de cima, da Paraíba, de Pernambuco, Rio Grande do Norte. Então, eles vão colocar parte da cultura dele para preservar nas suas obras de arte. Isso daqui, essa questão do Distrito Federal, foi uma curiosidade que eu não tinha nem parado para raciocinar. Porque o Distrito Federal diz que é fora do Nordeste é onde tem a maior fábrica, a maior concentração dos brincantes de mamulengo. E são as pessoas que fazem os espetáculos. Aí eu fiquei, como assim? Mas o que foi que aconteceu? Lembram dos calangos, que eram os operários retirantes daqui do Nordeste? Eles foram para Brasília, para a construção do Distrito Federal,
E lá eles implantaram a cultura do mamulengo, que era a diversão deles depois do trabalho. Olha que coisa. E então, a Brasília ficou sendo o maior reduto do mamulengo fora do Nordeste, por causa desses trabalhadores. A brincadeira, que é a apresentação do mamulengo, é um ofício que passa oralmente, convívio familiar ou de mestre para aprendiz. Por isso é uma coisa muito perigosa de se perder. Muito perigosa. É raro você ver esse tipo de coisa. Assim como o cordel, que você vê em feiras e exposições de cultura nordestina, o mamulengo também tá indo por esse caminho, embora eu diria que o cordel, ele continua sendo bem lido. Não sei se vocês leem, mas muita gente ainda lê cordel, pelo menos por aqui. Mas o mamulengo é realmente uma coisa que está em falta, porque hoje em dia as pessoas não param para ver show de fantoche na rua, né? Bom, mas em 2015 ele foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Material Brasileiro pelo IFAM e foi batizado como Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. Os mamulenguinhos. Agora, o nosso último pedacinho de cultura brasileira, samba. Bom, a origem. O samba ele vem de uma mistura da cultura africana com a europeia. Lembre-se que a Europa já tinha o que se chama os carnavais, então eles já tinham certos tipos de dança, que danças agitadas, enfim, e os colonizadores eram europeus. E daí chegou os negros escravizados, que também tinham suas danças de roda, bastante agitadas, que eles incrementaram com essas danças europeias e criaram o samba. Então disse que o gênero musical nasceu na Bahia, mais especificamente no Recôncavo Baiano. E daí, o que era essa dança? Ela era uma forma de comunicação entre os africanos e também podia fazer parte dos rituais religiosos. E onde é que vem a palavra samba? Samba. Ele vem da palavra africana semba, que significa umbigada, que significa o tempo livre dos escravos. E também era a forma de como eles entravam na roda de dança, que era dando umbigadas. Na verdade, muitas pessoas achavam isso uma prática indecente, enfim. Gente europeia, falando das indecências do povo. Nada de novo. Mas também acredita que possa ter outra origem, que a palavra possa vir de batalha. Então, poderia ser como uma disputa para saber quem tem os melhores versos na roda de samba. Nasceu na Bahia, como é que foi parar no Rio de Janeiro? Em 1888, vocês lembrem, que teve a abolição da escravidão e, nesse mesmo tempo, teve a implantação da capital do Brasil no Rio de Janeiro. E daí muitos escravos libertos, pessoas escravizadas que foram libertas, elas se mudaram para o Rio de Janeiro e foram para lá. E acabaram, vocês lembram, nessa época tendo que ir para as favelas, que foi justamente onde o samba se deu, o samba do Rio de Janeiro. E daí foi nessa época que essa música ela tomou gosto na cidade e que teve mais reconhecimento, porque ela estava na capital agora. Mas, porém, todavia, claro que não foi uma coisa fácil. O samba era uma questão de resistência dessas pessoas. Porque lembre-se que o samba ele é nacional, ele foi uma criação brasileira. E tinha-se um grande preconceito com ele, com o samba, porque ele foi uma criação cultural dos africanos. As pessoas nascidas na África, seus descendentes que estavam aqui. Então, eles se encontrar em certas casas de tias ou vovó, mas isso era o nome geralmente para as mães de santo, que abrigavam essas rodas de samba, que aí eles podiam celebrar e dançar, porque vocês lembram que tinha muito a ver com os cultos religiosos. E essa aqui é um exemplo delas, tia Ciata, que era uma mãe de santo carioca, que tinha uma das maiores casas de dança, para dança, né?
do Rio de Janeiro e foi muito importante para a popularização do samba nessa época. E também para abrigar, né? Lembra que nessa época era coisa de vagabundo, era perseguida por polícia. Então ela abrigou muita gente, foi uma grande defensora das pessoas dessa época e foi uma pessoa muito importante na história do Rio de Janeiro e do samba. O rádio. O rádio, ele possibilitou que esse estilo musical que estava restrito às favelas, eles entrassem nas festas das elites para poder entrar no carnaval. Porque antes era só marchinha que tinha nas festas das pessoas brancas, por assim dizer. Aí quem foram essas pessoas que deram mais ênfase ao samba dessa época do rádio? A Carmen Miranda, todo mundo conhece, a Aracide Almeida e Francisco Alves, que eles espalharam a música pelo país inteiro e, como no caso da Carmen Miranda, foi conhecida internacionalmente. Enfim, foi um símbolo do Brasil por muito tempo. Ela ainda é um dos símbolos brasileiros, sim. Também uma coisa interessante foi que nessa época, aproximadamente 1930, que foi onde Getúlio Vargas entrou, teve um grande investimento cultural no país. Lembre-se que Getúlio Vargas tinha todo um projeto nacionalista, correto? E aí, ele viu que isso estava tomando fôlego e ficou assim. O Brasil, foi nessa época que o Brasil passou a ser o país do samba e do futebol. Porque ele precisava de um símbolo feliz, de um símbolo vencedor, para poder mostrar para os outros países quem era o Brasil. E nessa época o samba simbolizava, até hoje, na verdade, claro, o samba simboliza muito isso, as questões de resistência e da criatividade do povo brasileiro. Aqui, os tipos de samba. A pessoa vê na televisão, né, assistindo aquele samba, acha que só tem uns tipos, mas não, tem um monte de tipos de samba. O primeiro seria esse samba de roda, o mais antigo, que seria o original, que é o samba de roda, que ele tem as palmas, os cantos e os batuques. E ele também é ligado à capoeira e também aos orixás. Perceba que tem a mãe de santo, todo mundo vestido de branco, muito similar aos rituais religiosos. No segundo, nós temos o samba enredo, que ele surgiu mais ou menos nessa época do advento do rádio, nos anos 30, que é quem faz aquela questão das escolas de samba do carnaval. Só que aí nas suas letras ele vai trazer o quê? Os temas sociais, históricos e culturais. O terceiro, o samba exaltação. O samba exaltação, ele é o tema patriótico. Para um grande exemplo disso foi esse homem aqui, o Ari Barroso, que ele criou a música Aquarela do Brasil, no período do Estado Novo. Isso aqui era Zé Carioca, o papagaio que representava o Brasil. Vocês sabem, ele sambava, obviamente. E assim, era uma forma de simbolizar o Brasil. Por isso os temas tropicais e as músicas felizes. O quarto era o samba canção. Ele tinha já letras mais românticas e os mais lentos. Era o que se chamava de samba do meio do ano. Teve o auge em 1950. O samba de gafieira, que era uma samba de salão, onde o homem ele conduz a mulher, seguidos de uma orquestra, e tem um ritmo rápido. Aí ele vem do machixe e surgiu mais ou menos nos anos 1940. Provavelmente vocês já viram isso. Enfim, samba de gafieira. O próximo, pagode, que todo mundo conhece. Ele é um ritmozinho repetitivo com os pandeiros, as violinhas. E hoje ele também tem incluído sons eletrônicos. O pagode ele surgiu mais ou menos no Rio de Janeiro durante a década de 70 e é popular até hoje. Enfim, nós acabamos aqui. Vocês têm alguma pergunta? Algum slide que queiram ver de novo? Ou alguma coisa que gostariam de acrescentar? Hum? Não, nada. Faço assim. Bom, Luiz.
aqui já acabou para mim. Era rapidinho, porque na verdade os contextos históricos que dessas histórias do samba, de todo esse esquema do cangaço, tudo que está incluído nessa arte popular, vocês já conhecem, vocês já tiveram aula disso. Então, vou mandar o slide sim, Erivaldo. Vou mandar para Luiz junto com a ficha. Porque tinha um monte de coisinha nele, né? Mas enfim. O samba eu não entrei muito sobre a questão da perseguição. Eu já tinha falado até isso numa aula de cultura anteriormente. E o cordel também. Vocês têm alguma dúvida? Não? Bom, Luiz. Ah, meu Deus, tá gravando. Mas é Luiz que tá gravando aí. Eu já acabei por aqui. Será que o Luiz tá me ouvindo? Agora vocês vão esperar a próxima aula.